Rapaziada, o palmeirense Neto faz uma comparação, uma forte comparação entre Abel Ferreira e Felipe Luiz. E ó, eu já quero ouvir de você aqui no comentário quem você acha o melhor treinador na atualidade, Abel Ferreira ou Felipe Luiz. Vamos ver o que o Neto falou nessa comparação aí? Bora! E esse vídeo aqui, ele ainda não é aquele vídeo que eu queria fazer. Mas como assim, Neto? Você tá fazendo... Calma, deixa eu explicar. Eu quero fazer esse vídeo, só que eu quero separar as coisas. Eu quero destrinchar as coisas. Esse vídeo aqui, eu vou fazer um comparativo do Felipe Luiz com o Abel Ferreira, falando sobre coletiva à imprensa, justificativas, a forma como aborda o torcedor, essas coisas. Eu quero fazer um outro vídeo onde eu fale sobre aspectos mais táticos e técnicos. Títulos, conquistas na temporada, projeções, sabe assim, nessa temática. Só que eu decidi separar, porque se eu for colocar tudo num vídeo só, o vídeo vai ficar longo, vai ficar maçante, vai ficar cansativo, então vamos separar. Vamos separar porque ontem, lá na Live Soft Open, com o Arnaldo Tironi, com o Mauro César e também o Arnaldo Ribeiro, eles falaram sobre... Tô até aqui, ó, tava até vendo aqui, Live Soft Open agora há pouco. Eles falaram sobre as coletivas do Felipe Luiz. E como que as coletivas do treinador do Flamengo, elas são boas. Elas vêm com uma abordagem técnica, elas vêm com clareza nas ideias, né? Como que o Felipe Luiz, ele trata os jornalistas, obviamente fazendo uma menção, uma referência direta, e até o Mauro César citou isso, às coletivas de outros técnicos brasileiros que são muito ruins. E aí ele citou a coletiva do Tite, que era uma coletiva muito ruim, e também citou técnicos que, quando perdem, tentam mudar o foco da coletiva, reclamando de estádio, reclamando de calendário, etc. e etc. E aí, obviamente, que isso foi uma direta, tá? Direta para o técnico Abel Ferreira. Eu coloquei lá no Instagram um trechinho, um recorte, e fiz um breve comentário, porque o Instagram ele limita a gente. A gente não tem o mesmo tempo para trabalhar. Eu vejo que algumas pessoas eu acho que até conseguem, né, colocar vídeos maiores no Instagram. Mas enfim, eu coloquei em formato de Reels e ele acaba limitando ali 1 minuto e 30 segundos, o que é muito pouco para eu trazer também a minha opinião e a minha ótica sobre isso. Eu percebi que teve vários comentários de torcedores flamenguistas e torcedores palmeirenses que acompanham lá. E os torcedores flamenguistas, muitas vezes, claro, falando muito mal do técnico Abel Ferreira. Então eu peço que antes de você colocar qualquer opinião e qualquer argumentação ou contra-argumentação, mano, assiste o vídeo inteiro. Porque às vezes a gente... o cara fala 1 minuto lá de vídeo e aí o cara já sai respondendo já. Não, espera, assiste o vídeo inteiro, depois você coloca a sua argumentação, sua contra-argumentação, seus pontos, as suas observações, para o debate ficar mais completo. E também estarmos municiados de toda a informação que o vídeo contém. Beleza? Vamos lá então. Cara, as coletivas do Felipe Luiz. Em primeiro lugar, o que eu acho das coletivas do Felipe Luiz? Eu acho fenomenais. Eu acho sensacional a coletiva do Felipe Luiz. Acredito que ele traz uma abordagem tática muito forte. É um treinador que fala também muito com o seu torcedor. Então, quando ele está respondendo a pergunta do jornalista, ele responde também ao torcedor, como por exemplo foi o caso do Alcaraz. Em muitas outras situações, quando o técnico ele é questionado sobre saída de jogador, sobre decisões de diretoria, o técnico ele se limita a falar brevemente sobre isso. Vai lá, dá uma enroladinha e fala que isso é um assunto da diretoria. E que na verdade ele tá lá para fazer o trabalho com o que ele tem em mãos. Tipo assim, o cara sai pela tangente. O Felipe Luiz não. O Felipe Luiz ele abriu o jogo, ele falou ali tintim por tintim as horas que antecederam a saída do Alcaraz, e eu achei que isso, cara, é uma forma de você comunicar também o torcedor com muito respeito aquilo que o torcedor estava perguntando nas redes sociais. E essa é uma característica muito interessante do Felipe Luiz, porque desde que ele entrou no Flamengo, ele sempre soube fazer esse manejo com o seu torcedor. Ele sabe o que o torcedor quer. Ele sabe as justificativas, as respostas que o torcedor quer. Parece até que ele vai nas redes sociais, nas mídias sociais, ele até deve fazer isso, viu? E ver o que o torcedor tá mais perguntando, porque sempre ele faz questão de responder as perguntas dos jornalistas, mas também já justificando escolhas e decisões para o torcedor. Mas também é o seguinte, quando ele acredita em uma filosofia, e isso ele falou nas últimas coletivas aí, não tem torcedor que vai fazer ele mudar de ideia.
Ele vai jogar daquela maneira que ele está propondo, que ele vai seguindo a filosofia dele. O que ele entender que é bom para a equipe, o torcedor também não vai ficar influenciando muito os aspectos internos da equipe. Ou seja, né, ele também sabe se posicionar. Então ele dosa muito bem a quantidade ali, né, a forma como ele vai lidar com as perguntas e responde de maneira muito inteligente as questões táticas também quando é perguntado. Cara, o Felipe Luiz, ele conhece muito de Flamengo, né, cara? 5, 6 anos aí à frente não, né? No Flamengo, né? Agora à frente do Flamengo como técnico, então ele conhece muito. E, cara, um ponto principal, isso aqui não é profissionalmente, é pra vida. O Felipe Luiz é um cara de caráter, um caráter nobre. Então, ele gosta de tudo às claras, né? E é assim nas coletivas, é assim, eu acredito que seja assim, né, nos treinos, dentro de campo. E o cara tem tudo a ganhar aí e desejar para ele, cara, sucesso. Com certeza no Flamengo, depois, se caso ele sair do Flamengo, sucesso para ele, sucesso. Abel Ferreira, qual que é hoje o maior problema das coletivas do Abel? O maior problema das coletivas do Abel hoje é que o Abel, ele abre muito a pergunta. Sei lá, se o cara chega e fala assim, ô Abel, sobre o centroavante, existe alguma projeção de contratar um 9? Ele olha pro jornalista e já perde a paciência. Ah, 9, 9, 9, 9, vocês só estão a falar disso. Já digo e já vos disse, nós já temos aqui o nosso jogador de área, nós já temos aqui o nosso centroavante. Quantas vezes eu tenho que repetir isso? E aqueles torcedores que pedem o 9, sabe, sempre ele vai abrindo. Ele começa criticando meio que a pergunta e ele vai abrindo pro torcedor, ele vai abrindo pro calendário. Ah, porque o nosso calendário, os jogadores chegam aqui, se lesionam, a gente é obrigado a fazer esse rodízio. Então não adianta termos um 9, sendo que temos 11. Vocês entenderam? Ele foge do contexto da pergunta, sendo que, na verdade, ele poderia ter uma maturidade maior para chegar e responder o seguinte. Olha, eu trabalho com aquilo que eu tenho nas mãos. Os jogadores que são especulados pela diretoria, os jogadores que são analisados pelo departamento de gestão do futebol e são passados para mim, e aí eu dou o aceite ou não, eu faço o pedido na lista ou não, isso daí é uma questão de uma relação que acontece diariamente com a diretoria. Não podemos resumir isso aqui em uma pergunta de coletiva. Então eu trabalho com os recursos que eu tenho em mãos. Tudo bem? Obrigado. Mano, pronto. Ele ia calar a boca dos caras. Ele ia dar uma resposta que não teria recorte, não teria como você ser sensacionalista nessa resposta e acabou o fim de papo. Ele não viraria manchetes por algo que o Abel disse ou vídeos e cliques fora do contexto. Agora, quando ele traz a abordagem dele, ele sempre traz de maneira muito ácida. E isso foi se intensificando. Aí o cara tá puto com a derrota, tá puto porque foi vaiado pela torcida, e a torcida tem o direito de protestar dela, tá bom? Pacificamente tem o direito sim. O cara pagou o ingresso. Se o cara não gostou do espetáculo, ele pode vaiar. Se o cara gostou do espetáculo, ele pode aplaudir, ele deve aplaudir. Se você vai, sei lá, em um barzinho e a cerveja tá gelada, a porção, quentinha, gostosa e tudo mais, o que você faz? Você pode ir lá e colocar depois na internet, nas recomendações, fui no lugar, um atendimento bom e tal. Agora, se você vai num lugar e é mal atendido, a cerveja tá quente, a porção tá fria, mano, tu vai elogiar o lugar? Lógico que não. Você pagou por aquilo, não pagou? Então o mínimo que você tem que assistir é algo de qualidade. Então, se você sentiu que não tem qualidade, você pode criticar sem problema nenhum. Então, o Abel, ele vai abrindo muito. Ele vai abrindo muito essas perguntas, e perguntas que eram às vezes simples e rápidas de responder, ele torna ali um alvoroço de coisas. Eu acho que isso é um ponto que ele tem que melhorar. Ele tem que ficar parando de mandar recadinho pra torcida. Ele pode sim pedir apoio e tudo mais. Agora ficar cutucando o torcedor, porque o torcedor não vai no estádio, porque isso, porque aquilo. Mano, e tem gente que fala que isso é só nas derrotas, mas não é só nas derrotas. Isso acontece também nas vitórias. É que nas derrotas tudo é intensificado pela derrota. E aí as manchetes já saem. Palmeiras perde de virada pro Novo Horizontino dentro do Allianz Parque. Abel se compara a Klopp na... Aí saem as peripécias do Abel, que elas acontecem. Agora, uma coisa muito importante a gente tem que analisar também, a gente tem que frisar aqui, meus amigos, é as perguntas que são feitas. As perguntas que são feitas, eu assisti todas
as últimas coletivas do Felipe Luiz. Eu assisti todas as últimas coletivas do Abel Ferreira. E eu falo pra você, existem muitas perguntas que são feitas para causar esse sensacionalismo no treinador. Existem perguntas, com todo respeito do mundo, que são burras. São burras. E que é feito justamente para tirar a paciência do treinador, que imaturamente, não sei se eu posso dizer imaturo, a gente tá falando de um cara de mais de 40 anos, mas acaba tirando. Então, as perguntas elas têm que melhorar. As perguntas que são feitas pro Felipe Luiz, meu amigo, são perguntas extremamente táticas, com um delineamento técnico e tático perfeito, do tipo assim: Felipe, a gente viu que no segundo tempo você fez algumas substituições, trouxe dessa vez o Gerson mais recuado ali para trabalhar realmente num setor mais defensivo. Você também pegou seus alas, substituiu para você ter mais velocidade e também adicionou o Arrascaeta para distribuir melhor as suas jogadas e ganhar aquele fôlego novo no segundo tempo. Agora, pro Abel, muitas vezes vem perguntas também... Abel, boa noite. Você acha que o time do Palmeiras, para esse ano, é a quarta força de São Paulo? Ah, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Tô dando um exemplo, tá? Não tô falando que tiveram essas perguntas especificamente. Cara, ó, rapaz, o Neto é sensacional. Sensacional. Tudo que ele falou aí, ele descreveu certinho o que acontece na realidade. O jornalista, ele sabe qual é o perfil do treinador, do jogador, do dirigente. Ele sabe se o cara é explosivo, se o cara é mais calmo, como que o cara vai responder. Eles sabem disso. E isso que o Neto falou é verídico, cara. É verídico. Você se lembra a ocasião da briga do Gabigol no vestiário? Os jornalistas foram que nem bicho na carniça, cara. Em cima do Felipe. Felipe. E o Felipe foi taxativo. Olha, aconteceu essa coisa tal, desagradável, tal. Mas agora vocês vão tratar com o dirigente, com o Marcos Braz. Acabou, ponto. Então, assim, eles procuram uma oportunidade para poder ir em cima e pá. Então, o Abel Ferreira, como o Neto disse aí, é ácido, é fervoroso. Então, eles aproveitam, cara. Eles aproveitam. Não tô sendo clubista aqui agora, tá? Nunca é a minha intenção ser clubista. E você, o que você acha? Sem clubismo, tá bom? Deixe seu comentário aqui. Você acha que tudo isso que o Neto falou, e eu concordo com ele, tá certo ou tá errado? Pode discordar, sem problema, tá bom? Deixa aqui o seu comentário. Deixa aquele like também que fortalece, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo e eu fico por aqui. Até a próxima. Valeu!